Com alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Quem aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem aqui ainda encontra pelo menos um motivo para dizer aleluia? Que maravilha! Quando recebi o honroso convite para estar aqui, é claro que houve de minha parte uma preocupação em saber de Deus o que Ele tem reservado para nós por meio da sua palavra. E Deus tem feito arder no meu coração o desejo e tem me feito sentir a necessidade em compartilhar com vocês uma palavra. E para isso eu quero convidá-los para que abram a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Quando você encontrar o livro do profeta Abacuque, localize, por favor, o capítulo de número 3. E quando você encontrar o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, porque nós iremos ler a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 3, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós temos lido um texto que não somente trata-se de um texto conhecido, como também trata-se de um texto que nos é extremamente amado. Aliás, eu até arriscaria dizer que quando eu mencionei o livro que leríamos, isto é, o livro do profeta Abacuque, é possível que alguns irmãos aqui já tenham imaginado que leríamos o texto que nós lemos. E com isso eu estou reconhecendo que de certa forma nós estamos familiarizados com esse texto. Entretanto, se queremos de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Se queremos pelo menos tentar entender corretamente esse texto, e ao entendê-lo desta forma, buscar em Deus um entendimento e algumas lições
práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E não há dúvida de que o primeiro passo nesta direção é considerarmos que o profeta Abacuque, ao expressar, ao manifestar este clamor a Deus, aliás, eu diria, um clamor banhado de paixão, banhado de emoção, quando ele faz este pedido: aviva a tua obra, ó Senhor. O profeta, ele tem razões claras, ele tem motivos claros. Ele não pede isto apenas porque ele quer viver uma experiência com Deus. Não é só isto. O profeta, quando faz este clamor apaixonado, ele o faz com base em uma realidade, com razões muito específicas. Há motivos para o profeta clamar por avivamento. E é preciso que nós olhemos para esta realidade. E eu fico impressionado, pastores, e me dirijo aos senhores com respeito, é claro. Eu fico admirado como que o profeta Abacuque, em tão poucas palavras no seu livro, ele diz tanta coisa. Aliás, existem pessoas que falam muito e não diz nada, outras que falam pouco e diz muito. É o caso do profeta Abacuque. Ele, em pouquíssimas palavras, ele é capaz de expressar o que ele sentia, o que ele percebia na sua geração, e também de expressar qual foi a percepção que ele teve no que diz respeito à solução para os problemas da sua época. E é impressionante com a capacidade com que Abacuque escreve e divide o seu livro. Este livro, ele não tem 3 capítulos acidentalmente. Pelo contrário, este livro, ele é dividido exatamente em 3 partes: capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Não se preocupe que nós vamos chegar lá. E para entendermos o clamor do profeta, é preciso que primeiro encontremos o que está acontecendo no capítulo 1. A verdade é que no capítulo de número 1, o profeta Abacuque, ele está em uma situação que eu ouso mencioná-la ou chamá-la como uma espécie de alguém que estava numa espécie de vale espiritual. No capítulo 1, o profeta, ele aparece questionando. Aliás, se tem uma palavra que define bem o capítulo 1 deste livro, é a expressão até quando. Ele abre o seu livro questionando: até quando? Até quando? E ele é objetivo em dizer: até quando gritarei violência e o Senhor não fará nada? Ele também continua e ele vai dizendo coisas semelhantes a este questionamento: até quando o mal vencerá o bem e o Senhor não fará nada? Ele ainda vai dizer, ou ele ainda diz: até quando o ímpio prevalecerá contra o justo e o Senhor não fará nada? Há 3 razões pelas quais o profeta está questionando a Deus no capítulo 1. Primeiro, a violência. Segundo, a injustiça social. E terceiro,
a má distribuição de renda. Isso atormentava o profeta Abacuque. Porém, nada foi pior para o profeta do que o silêncio de Deus, porque ele grita e Deus não lhe dá nenhuma palavra. Ele pergunta e Deus não lhe responde. Ele fala e parece que Deus é indiferente à fala do profeta. Portanto, pior do que os problemas externos é a aparente, entenda o que eu estou dizendo, a aparente indiferença de Deus. Eu vou arriscar dizer, principalmente diante de tantas autoridades nas escrituras que temos aqui, mas eu preciso dizer isso. Se você ler atentamente o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, percebam, eu não estou dizendo que ele blasfemou, mas ele beira isto, porque ele questiona, por exemplo, dizendo: seria os teus olhos tão puros que não são capazes de ver a maldade no mundo? Percebam então que o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, ele está mergulhado em questionamentos. Ele está numa espécie de vale espiritual. Propositalmente, eu deixo o capítulo 2 para daqui a pouco, mas quando você alcança o capítulo 3, você encontra o mesmo profeta, que no capítulo 1 estava em uma espécie de vale espiritual. Agora no capítulo 3, ele está em uma espécie de monte espirituais. Ou seja, observe então que no capítulo 1 ele está em uma espécie de vale, e no capítulo de número 3 ele está numa espécie de monte espiritual. Ele mesmo fala, quando ele está encerrando o seu livro, que o Senhor faz os seus pés como das corças em lugares altos. Olha a diferença. No capítulo 1, questionando. No capítulo 3, ele dizendo que Deus o faz triunfar sobre todas as limitações. A grande questão aqui é: o que é que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo de número 3? É o que está exatamente no capítulo 2. O que é que acontece no capítulo 2? O profeta Abacuque, que no capítulo 1 questiona, ele para de questionar e ele toma uma decisão. Qual é esta decisão? Ele deixa o lugar que ele se encontrava e decide subir na parte mais alta da torre de vigia. E lá ele decide orar. É interessante, porque no capítulo 1 ele está falando com Deus. No capítulo 2 ele decide orar. Percebam que questionar a Deus não é, obrigado pastor, muito obrigado, não é o mesmo que orar. Uma coisa é questionar, outra coisa é orar. Quando ele chega na parte mais alta da torre de vigia, ele começa a orar. Quando ele começa a orar, Deus então, que estava em silêncio, agora começa a falar. E quando Deus fala, alguns fenômenos acontecem com o profeta. Primeiro, ele tem os seus olhos espirituais abertos. Segundo, ele tem a sua fé renovada. Quem me ouve aqui, diga amém. Quando ele tem os seus olhos espirituais abertos, ele começa a ver
o que ele não era capaz de ver. E o que é que ele percebe? Ele percebe onde realmente estava a solução para o problema da sua geração. Eu pergunto, após ele orar, após Deus falar com ele, eu lhes pergunto, continuava a violência? Sim. A injustiça social? Também. A má distribuição de renda? Também. Em outras palavras, aparentemente nada tinha mudado, mas uma coisa sim tinha mudado. Algo dentro do profeta mudou. Ele, que pensava que a solução da sua geração era o fim da violência, o fim da injustiça social, ele entendeu que a solução para os problemas da sua geração estava exatamente na obra do Senhor. É por isso que agora ele, com os seus olhos espirituais abertos, ele clama dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor. Por quê? Porque Deus fez o profeta entender que se a igreja for bem, todas as demais coisas também irão bem. Deixa eu lhe dizer de peito aberto e com muita tranquilidade na alma, com todo o respeito que nós devemos às autoridades constituídas, mas a solução para o Brasil, a solução para Alagoas não está na mão de autoridade humana. A solução está na mão da igreja. Se a igreja vai bem, o país vai bem. Se a igreja vai mal, o país vai mal. Por isso precisamos dizer: aviva a tua obra, ó Senhor. Quem reconhece essa verdade, aproveite a oportunidade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. O profeta entende que a solução está na obra de Deus avivada. Grita para ser uma vez só, diga: avivamento. Não, isso não é gritar, isso é mais ou menos. Grita para ser uma vez só, diga: avivamento. Mas afinal de contas, o que é avivamento? Bom, com todo respeito, a coisa está tão difícil nos nossos dias, que tem coisas que para você explicar o que é, você tem que começar dizendo o que não é. Então, para eu dizer, ou pelo menos tentar dizer, o que é avivamento, rapidamente, para você que está atento aqui, deixa eu lhes dizer, ou pelo menos tentar dizer, o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um culto animado. Por exemplo, irmão, gente, eu sei que isso é uma força de expressão, mas de tanto se falar, parece que se torna verdade e quase que doutrina. Então, por exemplo, irmão, o culto hoje foi avivado, hein? Ou, não, aquele pregador lá não é muito avivado. Não, aquela cantora, viu? Avivada. E aquele cantor? Não, aquele cantor ali não é muito avivado, não. Como se, preste atenção, como se performance, ou tonalidade de voz, ou efusão no povo, fosse definição de avivamento. É claro que quando Deus derrama avivamento, há uma efusão. Agora, a efusão não é garantia de avivamento. E não é fácil dizer isso a uma multidão dessa, mas eu preciso dizer a verdade. Então, primeiro, avivamento não é um culto animado. Segundo, avivamento não é arrepio na pele. Rapaz, o negócio está sério, hein?
Deus mandou um avivamento, porque eu senti um negócio aqui. Não, isso não é avivamento. Avivamento não é frio na boca do estômago. Tipo, rapaz, Deus está aqui. Como é que você sabe? Rapaz, eu estou sentindo um negócio aqui. Não, isso não é avivamento. Isso pode ser um sentimento promovido por uma ação divina. Ok, mas isso não se define como avivamento. E deixa eu lhe dizer uma coisa. E não se preocupe que nós vamos chegar lá. Em toda a Bíblia, a expressão avivar desta forma é a única vez que ela aparece. Aparecem palavras semelhantes: reviver, reviva, vida. Agora, a expressão aviva, de avivamento, é a única vez. Sabe o que é isso aqui? É a lei da escassez. O que é a lei da escassez? Quanto mais você tem algo, menos tem valor. Quanto menos você tem, mais tem valor. É por isso que tem comerciante que, quando ele quer valorizar o produto, ele esconde o que tem e diz que tem pouco. Por quê? Quanto menos se possui, mais valoriza. Por isso, avivamento não é uma coisa que acontece todo dia. Avivamento não acontece toda hora. Avivamento é uma coisa que acontece em tempos certos, oportunos, estratégicos. Tem gente entendendo a voz de Deus já aqui. Então, o que é avivamento? Avivamento é a manifestação da vida de Deus, literalmente, no meio do seu povo. Bom, como assim? Em tempos de avivamento, eu não somente creio que Deus está aqui. Quer ver? Quem é que crê que Deus está aqui? Diga amém. Isso não é garantia de avivamento. Porque uma coisa é crer que Ele está, outra coisa é experimentá-lo aqui. Em tempos de avivamento, o povo não só crê que Ele está, o povo percebe que Ele está. Porque em tempo de avivamento, Ele tira a venda dos olhos do povo. Ele tira o que bloqueia o povo de perceber literalmente a sua presença no lugar. Porque em tempo de avivamento, Ele derrama a sua vida no meio do seu povo. Lembra quando o salmista diz: provai. O que ele diz? Provai. É para fazer o quê? Provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu amo essa expressão provai, porque provai aqui não é eu te provar que Ele é bom. Não, provar aqui é o que uma chefe de cozinha faz quando diz assim: ó, experimenta aqui para ver se está bom. Prova aqui. Dá uma provada. O salmista está dizendo: pare de crer que Ele está e peça para Ele te dar o direito de experimentar, provar a sua presença. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem deseja que isso de fato aconteça com a nossa geração? Que o Senhor rasgue o céu e derrame a sua vida no meio do seu povo. Deixa eu tentar te dizer de uma outra forma. Em tempos de avivamento, Deus trata o seu povo de maneira familiar. Aí eu gosto disso aqui. Porque você imagina um obreiro em casa tratando a sua esposa
com a mesma formalidade que ele trata um membro da igreja. Imagina, ele acorda de manhã, ele olha para a esposa e diz: a paz do Senhor, minha querida irmã. Meu irmão, ora por um varão desse. Ele está com problema. Mas por quê? Não, esposa não se trata assim. É no mínimo bom dia, meu amor. Porque formalidade é fora de casa. Em casa é tratamento familiar, de intimidade. Em tempos de avivamento, Deus quebra toda a barreira da formalidade e começa a tratar o seu povo de forma familiar. Não há reservas, não há limites. Quem aqui deseja que esse tempo chegue, levante a sua mão mais alto que você pode e dê um brado de glória nesse lugar. Eu preciso adiantar. Tá bom. Se avivamento não acontece toda hora, se avivamento é algo tão especial que acontece em épocas estratégicas, então quando se faz necessário avivamento? E aí você tem que olhar para o contexto em que Abacuque pede avivamento. E é interessante porque todo avivamento genuíno, ele é marcado com a presença da figura de um profeta. Eu vou dizer isso de novo, e não é para você reagir, é para você gravar. Sempre que Deus quer mandar avivamento para um povo, Ele levanta a figura de um profeta. E aí você precisa pensar que profeta nunca apareceu em cenário que não tivesse crise. Profeta de verdade só aparece em épocas de crise. É por isso que alguém definiu um profeta como um meteoro, que ele só aparece em noites muito escuras e que ele surge sem que você perceba. Por isso que profeta nunca é desejado, nunca é anunciado, porque o profeta, como João Batista, ele aparece. Deus o faz aparecer, Deus o apresenta. E é em noites escuras. Se eu fosse você, eu atentaria para isso. Avivamento aparece em tempos de crise em pelo menos 3 áreas. Com respeito, eu me dirijo ao pastor Jairo. Crise nacional. Eu gostaria que você atentasse para isso, para vermos se nós estamos vivendo ou precisando de um avivamento no Brasil. Porque avivamento, ele aparece em tempos de crise nacional, crise eclesial na igreja e crise pessoal. Eu te pergunto, como vai o Brasil? Como vão as instituições brasileiras? Como vai a ideia das pessoas em relação aos governantes no geral? Você classificaria
a realidade nacional como ausente de crise ou em crise. Eu preciso dizer, e no que diz respeito à fé no Brasil, e eu não estou falando aqui, eu estou falando no geral, em que cultos são mais momentos de negociata com Deus, em que culto é como se fosse um balcão, Jesus é o serviçal e nós os clientes que pedimos para que Ele nos dê aquilo que queremos, e se não gostamos, saímos reclamando. É ruim, mas é o que tem para hoje à noite. E o que dizer de crise pessoal? Esses dias, pastor Severino, eu preguei no interior de São Paulo. E quando eu terminei de pregar, uma mãe crente, desesperada: pastor, me ajude. Eu tenho uma filha de 13 anos, que hoje de manhã eu a peguei ensanguentada em casa, porque ela se automutilou. E eu fui mexer nas coisas dela, e eu descobri que ela está tendo um relacionamento homossexual com uma outra garota, e ela não tem força de deixar, e estava com medo do que eu falaria, e ela disse que preferiria a morte. Criada na igreja, o que é isso? Gente que assiste culto, gente que chora nos hinos, mas cheio de dramas individuais, porque o mundo está pressionando as coisas, e isso acentua a crise pessoal. E eu continuo perguntando nesse ginásio: estamos vendo ou estamos precisando de um avivamento? Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra. A maior estratégia do diabo para impedir que uma igreja viva o genuíno avivamento é levá-la a pensar que está vivendo avivamento sem estar vivendo. Mas o Senhor marcou esta noite para nos conscientizarmos de que o Brasil precisa ser avivado, e o clamor por isso pode começar em Alagoas, e Deus sacudir esse país com verdadeiro avivamento. Quem reconhece essa verdade, adore a Deus nessa noite. Eu preciso adiantar aqui, e nós vamos chegar lá. Há 3 marcas de uma geração que precisa de avivamento. Primeira, quando o pecado é excessivo. Segunda, quando a religião é decadente. E quando o juízo é iminente. O profeta olha para fora do templo, o pecado domina lá fora. Eu pergunto a todos que me ouvem: como é que o Brasil é conhecido lá fora?
Primeiro que era conhecido como o país do futebol. Era. E o país do carnaval, a festa da carne. Ora, para vender pneu no Brasil tem que colocar sensualidade. O que tem a ver pneu com sensualidade? Porque o que vende nesse país é pecado. Para vender cerveja tem que ter sensualidade. Por quê? Porque o pecado é a regra de vida deste país. É ruim, mas é isso aí. O profeta Abacuque olha para fora e ele vê o pecado domina lá fora. Deixa eu olhar dentro do templo. Quando ele olha, tem sacerdote? Tem. Tem sacrifício? Tem. Só falta uma coisa: a verdadeira presença de Deus. Tem tudo, menos o principal. Aí ele diz: deixa eu olhar para cima. Quando ele olha para cima, Deus está apontando para baixo e dizendo: eu vou castigar essa geração. Eu vou julgar esta geração. Aí antes que Deus julgue, ele entra entre Deus e o povo e começa a dizer: aviva, traga a vida de novo. E na ira, lembra-te da misericórdia. Levante uma de suas mãos ao céu, só quem quer. É fácil ler, aviva a tua obra, é fácil ler só isso, mas é preciso considerar o contexto. O profeta nos ensina que quando o pecado é excessivo, a religião é fria e o juízo está para vir. É preciso que pelo menos uma pessoa entre diante de Deus e dos homens e clamem: aviva a tua obra. Quem deseja clamar hoje, onde está quem deseja clamar hoje? Só quem deseja de verdade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Mas eu preciso fazer mais uma pergunta. O que eu posso fazer por avivamento? Pastor, há alguma coisa que eu possa fazer para Deus avivar a igreja? Se eu fosse você, eu triplicaria a atenção para você não me interpretar mal. Pastor, eu posso fazer alguma coisa? Por um lado, não. Não. Jesus não falou que nós não sabemos nem de onde vem o vento e nem para onde vai? Se eu não sei nem de onde vem nem para onde vai, como é que eu controlo aquele que criou o vento? Então eu não tenho como marcar o dia de Deus avivar a igreja. Tipo assim, irmãos, vamos marcar 3 dias de avivamento. Quer dizer que agora quem controla a agenda de Deus é você. Quer dizer agora que quem manipula Deus é você. Ô meu irmão, eu vou dizer isso aqui. Um dos nomes de Jesus, um dos nomes, é Pai da eternidade. Você pode gritar isso? Grita, é uma forma de adoração, grita mesmo. Diga: Ele é Pai da eternidade. Meu professor, me permita.
Se Ele é Pai, ela é o quê? Se Ele é Pai, a eternidade é o que dele? Está com medo de falar por quê? Vamos lá. Se Ele é Pai, ela é o quê? Então quem vem antes? Alguém disse para mim assim: não, mas aí não, a eternidade sempre existiu. Então Ele é Deus? Porque o único que existe desde sempre é Deus. Ele é pai dela, ela é filha dele. Tá, e aí? E aí que é isso? A eternidade nem existia e Ele já era. Aí um dia, se é que tinha dia, porque nem eternidade tinha, Ele disse: eu vou gerar minha filha, e o nome dela é Eternidade. E aí começou a eternidade. Pastor, me explique. Eu te explicar? Impossível. Então o que a gente faz? Ajoelha e adora, meu irmão, porque é isso aí. É isso. Aí eu não controlo isso. Eu vou marcar o dia dele avivar a igreja? Eu não tenho condições de determinar quando Deus aviva a igreja. Mas existem duas coisas que a igreja tem que estar fazendo para que o avivamento verdadeiro aconteça. Primeiro, a igreja tem que estar orando. Todo avivamento só foi no lugar onde tinha crentes fiéis de joelho dizendo: aviva, aviva, traga a vida de novo, traz alegria de novo, faz de novo, enche de novo, oh, faz de novo. Avivamento só acontece onde tem igreja orando e onde tem pregadores em pé, com a Bíblia aberta, pregando a verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu não vou lhes cansar. Há alguns anos atrás, no ano de 2011, eu tive a alegria de dirigir uma pequena congregação no interior do Rio de Janeiro. E naquela época eu fazia ainda algumas viagens para pregar. E era comum eu chegar em alguns lugares e alguns pastores me perguntarem: Elias, você está dirigindo igreja? Eu falei: estou sim. E eles perguntavam assim: e lá, qual é o esquema de vocês? Assim mesmo. Eu sabia o que ele queria dizer, mas como eu queria ir longe, eu perguntava: esquema? Como assim esquema? Não, o que você faz lá para o povo ir para a igreja? Para o povo se animar. Eu falei: você quer saber a dinâmica da igreja? Então, lá a gente ora e prega. Era comum alguns dizerem: só isso? Só isso? Orar e pregar é só isso? Se é só, então é só. Quem é que move esse povo? Quem é que traz esse povo aqui numa quarta-feira à noite? É só olhar para a Bíblia. Oh glória! Imagine você saindo do deserto sozinho e indo para a cidade, e da cidade para o deserto uma multidão, e você pergunta para o líder da multidão: para onde vocês estão indo? Para o deserto. Fazer o quê? É que vai ter culto lá. Culto no deserto? E aí, é culto da prosperidade? É.
É culto da vitória? É. E quem é o pregador? É João. Mas tem sobrenome? Tem, Batista. E é bom pregador? É. Qual é o tipo de mensagem dele? Quando ele está bem, ele manda a gente se arrepender. E quando ele está nervoso, chama a gente de raça de víboras. E mesmo assim vocês deixam a cidade para ir para o deserto? É, por quê? Não sei, é uma força que nos leva para ouvir a verdade. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Levante uma de suas mãos aos céus. Eu não preciso enganar absolutamente ninguém. Deus continuará levantando pessoas para orar e pregadores fiéis neste estado para conclamar um avivamento nesta nação. Quem crê nisso, adore ao Senhor. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Só quem quer, levante a sua mão com respeito, porque isso é bíblico. Isso não é coisa de pregador, isso é bíblico. Quando é feito com verdadeiro propósito. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, com respeito, é claro. Abrace a pessoa que está perto de você e diga: Deus continuará levantando crentes para orar e pregadores para pregar a verdade, porque Ele vai enviar um avivamento nesta nação. Deus está levantando pregadores aqui nesta noite. Eu creio nesta palavra. Eu começo a encerrar, para vermos o que Deus vai fazer entre nós. Eu encerro com uma última pergunta: quanto tempo dura um avivamento? Triplique a atenção para você não me interpretar mal. Eu cresci ouvindo dizer que avivamento, quando é avivamento, dura para sempre. Eu vou ter que falar aqui. Bom, se avivamento dura para sempre, de duas uma: ou o que Daniel Berg e Gunnar Wingre viveram não foi avivamento, ou eu não sei onde está acontecendo. Porque um homem como Daniel Berg, que caminhava mais de 300 quilômetros a pé para pregar para uma pessoa, e hoje nós não somos capazes de atravessar a rua para pregar para o vizinho e dizer que é o mesmo avivamento, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Eu sei que é desconfortante, mas é o que tem para hoje. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Portanto, eu creio que avivamento não dura para sempre, porque avivamento é como fogo. Quem é que usou fogo em casa aqui hoje? Estou falando de fogo mesmo, fogo mesmo. Vocês não comeram nada hoje? Então vai lá, quem é que precisou do fogo aqui hoje? O fogo está aceso na sua casa? Não. Porque fogo demais ou acaba o gás ou causa incêndio. Então tem que ter limite até no fogo. Mas o que você precisou fazer com fogo, você fez.
Avivamento é como chuva. Eu estou encerrando aqui. Se ficar sem chover 3 anos, é bom ou é ruim? E se chover 3 anos sem parar? Então, avivamento é como chuva. Ele vem, molha a terra, produz os seus frutos e vai embora. Quando os frutos começam a morrer, o vapor sobe para cima. A nuvem começa a ser formada e Deus manda a chuva de novo. Avivamento é assim. Ele vem, molha a terra, produz os seus frutos e vai embora. Quando os frutos começam a morrer, a igreja começa: aviva de novo, Senhor. E só vapor que sobe. Manda de novo, Senhor. Reaviva a tua obra. Queima de novo. Acende de novo. E daqui a pouco começa uma gota lá, outra lá, outra lá. E daqui a pouco a chuva caindo de novo. E os frutos voltam a brotar. Quem crê nesta palavra, com a permissão do pastor, esteja em pé, adorando ao Senhor. Oh, glória! Eu quero orar com você nessa noite. Quem ouviu a palavra, diga amém. Eu pergunto, quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Eu vou fazer 2 perguntas. Quem me ouve, diga amém. 2 perguntas mais. Se a resposta à primeira for positiva, você vai levantar sua mão direita. E se a resposta à segunda for positiva, junto da direita, você levantará sua mão esquerda. A primeira pergunta é: quem aqui, diante do que Deus falou conosco, você reconhece que tanto você quanto o Brasil precisa urgentemente de um avivamento genuíno, de chuva molhando a terra de novo, sentir cheiro de chuva de novo? Só quem reconhece, levante a mão direita ao céu. Ao levantar a sua mão direita, você está dizendo para Deus: eu reconheço que precisamos de avivamento. Dos que levantaram a mão direita ao céu e permanece com ela levantada, quem de vocês, com a mão esquerda junto da direita levantada, você quer dizer para Deus: eu não sou capaz de avivar a tua obra, mas eu quero e espero em ti que o Senhor comece a avivar agora. Só os que desejam de verdade vão levantar as 2 mãos aos céus. Eu não preciso enganar ninguém, mas eu conheço a voz do meu Deus, e o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar agora, agora. Só quem pode orar por avivamento agora. 1 minuto para você orar pelo Brasil. Ou você não consegue mais orar pelos outros? Você consegue orar pelos outros? Então clame pelo Brasil agora. Se você não tem o que dizer, comece a dizer: aviva, aviva. Visita o Brasil de novo. Manda chuva de novo. Ou eu sinto a graça de Deus aqui. Tem alguém orando aqui. Tem alguém orando aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te renova agora em línguas estranhas.
Se você não é batizado, eu te convido a começar a glorificar ao Senhor. Jesus te batiza aí onde você está agora. Agora! Tem alguém orando aqui? Tem alguém clamando por chuva de Deus aqui? Você ainda tem tempo para isso. Este é o som de quem ainda deseja que Deus avive a sua obra. Eu tenho que fazer isso. Onde está a primeira pessoa? Em 3 minutos eu devolvo ao estimado pastor Isvaldo, o líder desta igreja. Onde está a primeira pessoa? Que em meio a tudo isso, há no seu coração o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Onde está a segunda vida? Porque uma já aceitou o Senhor aqui. Onde está você? Se você estiver perto de alguém, traga este alguém, convide este alguém. Está vindo alguém ali? Se está, faça assim, está vindo alguém ali. Eu acredito que retornando para os caminhos do Senhor. Alguém acompanhe, alguém acompanhe. Onde está mais uma vida para o Senhor? Você ainda tem 2 minutos para decidir. E eu vou ser específico com você. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor agora. Onde está você? Onde está você? Você pode estar distante, mas nós estamos lhe aguardando. Onde está você? Que deseja fazer parte do que Deus está realizando neste lugar. Eu sei que há mais alguém aqui para o Senhor. Onde está a terceira vida para o Senhor? Você que deseja ter os seus pecados perdoados. Se tiver vindo alguém, levante uma de suas mãos. Está vindo ali mais uma vida para o Senhor. Se vale glória a Deus, dê glória a Deus por isso. Onde está a quarta vida para o Senhor? Eu sei que há mais alguém. Você tem ainda 1 minuto para decidir o futuro da sua alma. Onde está você? Há uma igreja que está orando por você agora. O mínimo que a igreja tem que fazer agora é orar. Pastor, mas há alguma coisa que eu possa fazer mais? Sim. Convidar essa pessoa que esteja perto de você e dizer a ela: eu vou te acompanhar. Onde está a quarta vida para o Senhor?